Você já parou para pensar que, às vezes, a primeira opinião que um pai busca sobre saúde vem da internet e não exatamente de um médico? E isso, às vezes, pode influenciar totalmente o cuidado que ele vai ter com seu filho. A gente vive num tempo hoje que o feed, às vezes, influencia mais que uma consulta pediátrica e que, às vezes, o story, além de não trazer calma, tranquilidade, acaba aumentando a ansiedade dos pais. E esse é o papo de hoje no Pod Pediatras. Eu sou a Caroline Mendes, estou aqui com a Aline Velasco. O nosso propósito é levar informação de qualidade e fácil acesso. E para falar sobre esse tema importante, atual, nós trouxemos aqui a querida Vanessa, que é uma comunicadora, uma digital influencer, vai falar tudo para a gente aí de importante sobre esse assunto, não é, Vanessa? Apresente-se para a gente, querida. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu estou me sentindo realmente honrada em estar aqui com a doutora Aline, com a doutora Caroline. E a gente sabe que hoje a sociedade como um todo necessita e precisa tratar bem as crianças, porque são os nossos futuros de amanhã. E a gente vê que a necessidade real da gente trabalhar esse assunto, né? Porque é pouco discutido, é um tema polêmico, porque quando você chega nos bares que as crianças estão, elas estão no tablet, elas estão no telefone. Poucos são os lugares que você chega que a criança está brincando, que às vezes está na própria zona ali da brinquedoteca e tudo mais. Então, é um tema importantíssimo e tem uma questão fundamental. O Google virou médico. Exatamente. O Google, o ChatGPT são os grandes orientadores dos pais hoje em dia, né? E a gente, enquanto médicas, a gente no consultório, a gente não só diagnostica as crianças, a gente orienta, a gente tranquiliza. E trazer você aqui foi muito no sentido de você passar para a gente, passar também para os pais, uma forma dessa comunicação, Vanessa. O que você acha aí que pode ajudar a gente a fazer essa comunicação, essa informação de forma clara, que não bata tanto de frente com o que os pais têm adotado aí, que é a tela, por exemplo, ou a rede social? O que você fala para a gente sobre isso? Então, existe um fator que é necessário a gente levar em consideração. Historicamente, o ser humano é curioso. Então, a gente quer buscar o conhecimento. Só que buscar o conhecimento não faz com que a gente entenda como verdade absoluta aquilo que a gente vê em lugares onde eu necessariamente preciso buscar um profissional. Primeira coisa, o ChatGPT e o Google, ele deve auxiliar na conversa entre o profissional e os pais. Ele não pode ser definido como o profissional que vai atender a criança. E aí eu vou dizer isso de uma forma muito clara, que é o seguinte: eu, quanto Vanessa, e não sendo mãe, mas nesse momento me colocando como uma mãe com uma criança, se eu pego o ChatGPT e eu vou consultar lá que meu filho está vomitando, ok, é uma consulta não visível, não palpável e não tenho relações humanas. Eu não tenho o visível olhar do profissional que trabalhou ali 10, 15 anos e que tem ali, às vezes, 20 anos de experiência, que vai chegar e vai olhar e falar assim, tá bom, mas vamos conversar aqui. Qual foi a última refeição dele ontem? O que ele fez há 15 dias atrás e o que mudou na rotina dele? Então, eu ter o auxílio para entender um problema não significa que eu tenho que ter ele como verdade absoluta. Eu digo sempre, as redes sociais e a internet como um todo, ela ajuda a você esclarecer informações, mas não cria relações. É nesse ponto que você trouxe para a gente, né, de auxiliar, é importante, porque a gente vai tratar disso mais à frente, né, na nossa conversa, mas o pai e a mãe, antes de chegar no consultório, né, Aline, ele já tem tudo aqui, os dados, e fica como se estivesse questionando. Eu acho que o caminho do meio, a gente entender a importância do médico, a importância do exame físico, a importância do acompanhamento dessa criança, né, nas consultas de rotina, é o mais importante. A gente tem estudos que mostram que 8
em cada 10 pais, antes de levar o filho ao médico, já dá uma pesquisada ali no Google. E a gente entende hoje, como profissional da saúde, que é muito natural você chegar lá no consultório, você chegar lá no pronto-socorro, trazendo informações que você coletou no Google. E tá tudo bem. Existem profissionais que se incomodam muito com isso. Eu acompanho vários profissionais da saúde em livros, em áudios, books, em podcasts que eu escuto. Alguns se incomodam, alguns não se incomodam. Olha, Vanessa, doutora Vanessa, eu trouxe aqui para você que meu filho tá sentindo isso. E eu vi lá na internet que isso pode ser isso. O que acontece? Às vezes gera um desespero. Eu já peguei, por exemplo, uma mãe, não sei se eu já contei aqui, que no primeiro episódio de febre, ela chegou no pronto-socorro desesperada, porque ela falou assim, doutora, eu vi que pode ser leucemia. Aí eu falei, calma, querida, deixa eu te falar uma coisa. A febre pode ser muita coisa. Pode ser, inclusive, leucemia? Pode. Mas o diagnóstico mais grave nem sempre é a primeira hipótese diagnóstica. Então, às vezes, ao invés de acalmar a família, o Google não tem o papel de acolher. Esse papel é nosso, ele é humano. Ele não é artificial, ele não vem da inteligência artificial. Então, a gente precisa encontrar essas informações seguras, ao mesmo tempo, usar a internet como uma ferramenta de apoio. Você, como comunicadora, pode explicar para esses pais como usar a internet como uma ferramenta de apoio. Desculpa, mas eu vou ter que começar minha resposta assim. Qual especialização vocês fizeram em psicologia? Por quê? Hoje, com as redes sociais, e não só com esse crescimento das redes sociais, mas com o crescimento muito da tecnologia e as pessoas se acharem necessariamente que ela tem que ter aquele conhecimento, acaba que antes de você realizar o atendimento, você tem que preparar o pai, você tem que preparar a mãe, você tem que preparar quem está acompanhando. Então, antes de você... E é isso que é o fundamental e que eu acho que é o mais diferente entre você ter uma relação condicionada com a tecnologia e uma relação humana, que é o quê? Você vai ter que primeiro começar um relacionamento com eles. Ele vai ter que confiar em você primeiro. Antes, não. A gente já teve um período em que o médico, quando você fala assim, nossa, esse copo aqui é verde. Não, mas eu tô vendo que é branco. Mas o médico falava que era verde. Realmente. A gente teve essa época. A gente teve muita... Verdade absoluta. E mudou tanto, né? Mudou. Agora não. Agora você tem que convencer que você... estudou para isso, que você tem experiência para depois você iniciar o atendimento. Entende? Isso, no meu ponto de vista, é o mais grave. É o mais difícil, né? É o mais difícil. Porque você tem que primeiro... Olha só, o médico, ele deixa de ser aquela pessoa que você vai lá no consultório dele, que você está levando uma criança para atender. E aí é onde eu venho na questão dos pais. Olha só. Você tem o direito de querer o melhor para o seu filho, mas o melhor para o seu filho, às vezes, está na sua frente humana. E não é na tela do celular e nem na tela do computador. Porque se fosse, você não estava precisando ir lá no consultório. E às vezes, e eu escutei de um cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu vou pesquisar, inclusive. Ele fala que a gente está precisando de aula de escutadores. Porque a gente não está escutando mais. A gente só fala. E a gente esquece que a gente tem 2 ouvidos para escutar e uma boca para falar. E isso está acontecendo em todas as zonas humanas. Não é só em questão da medicina, não é só em questão... É na convivência e na vivência. As pessoas não escutam a outra. Eu vou dar um exemplo, desculpa, vou fugir um pouquinho rapidão, mas, por exemplo, vocês duas são casadas. Somos. Você chega em casa e vira para o marido e fala, nossa, meu dia foi estressante. Ele, nossa, o meu, eu quase morri. Veja. Escuta. Nossa... Seu dia foi estressante? O que aconteceu com você? O que aconteceu? Às vezes a gente faz isso também muito, né? Vira uma competição, uma disputa, e às vezes isso se dá na relação médico-paciente. Uma competição, uma disputa. Ah, você falou que é isso? Não, mas eu li que é isso. E outra coisa, o profissional também erra, também comete falhas, também tem dificuldades. E o ego também, né? O ego do profissional. O ego. E eu sou um médico. Quem que é essa pessoa que já chegou aqui com... Por que ele veio aqui me ver, sendo que ele já pesquisou, ele já tem um diagnóstico, ele já tem um remédio, ele está aqui só para o aval.
Normalmente acontece isso aí. Interessante. É isso, porque a relação humana, ela fica comprometida em todos os estágios. No familiar, no mãe e filho, no que você falou, relação casais, e na relação profissional e cliente. Se a gente não souber realmente nos tornarmos escutadores. Escutadores. Isso é a palavra que ele usa. E você sabe que o que eu acho, assim, que é interessante nisso, é que você falou assim, o profissional, ele erra. Ok, todos os profissionais e todo ser humano estão sujeitos ao erro. Mas tem uma diferença entre o Google, entre o ChatGPT e entre as relações humanas. Você vai pedir avaliação clínica. Sim. Você vai pedir um exame que você acha que é necessário. Você vai pedir ali para poder fazer o exame físico, vai estar ali com a criança. É. E aí a criança, e olha só o que é grave, viu, pais e mães? Quando você faz isso, você está fazendo isso na frente do seu filho, na frente do médico. Então, você está começando a fazer seu filho duvidar de uma informação profissional por conta de celular. Então, como é que você vai chegar para a própria criança, para fazer a educação da criança, e vai questioná-la quando ela te questiona, se você questiona outros profissionais com autoridade na frente delas? Sim. Perigoso. Perigoso. É perigoso. Compromete a educação. E outra coisa que me veio aqui agora: quem tem mais interesse no bem-estar da criança, o Google ou o pediatra? Exatamente. Porque, por mais que a gente às vezes cometa falhas, o nosso interesse primordial, a gente se formou para isso, a gente estuda para isso todos os dias, é pelo bem-estar da criança. A gente está aqui justamente porque nós queremos ser aquelas pessoas que levam informações que têm acesso, que tenham disponibilidade, mas de uma forma segura, sensível e segura. Tá aí um negócio que eu acho muito importante. Bem-estar. As pessoas não estão preocupando muito com bem-estar, né? Tá preocupando com o hobby. E o que virou o hobby hoje? Nos Estados Unidos, hoje, já é gasto em torno de $99 por habitante com hobby. As pessoas estão criando hobby. Só que, o que acontece? Em vez das pessoas ir criando hobby, só hobby que consegue realmente fazer com que desenvolva de alguma forma, né? Seja esporte, seja lazer, seja qualquer tipo de hobby, o hobby tá aqui, ó. Cada dia mais a gente mais conectado. Mais jogos, mais redes sociais. WhatsApp. Mais começa uma rede social e agora vem outra que compete, e cada uma quer oferecer mais dopamina rápida e vazia. Nossa, eu não... Esse negócio é um negócio tão interessante que eu pensei... Eu estava, inclusive, lendo uma pesquisa do IBGE que de 9 a 17 anos, 88% dos adolescentes têm redes sociais. Vai mudar, hein? Brasil. Vai mudar. Centro-Oeste é 93%. Olha, a gente já tem uma discrepância. Agora, se eu estou falando de jovens de 9 a 17 anos, imagina isso, a gente sentado para discutir isso nas escolas. Quando você fala de proibição dos celulares nas escolas, olha o alvoroço que é. Quando você fala para um jovem que você vai tirar o celular dele, olha o alvoroço que é. E aí a gente tem outro dado. E isso eu acho muito interessante quando você fala dessa questão da dopamina. Por quê? Porque, geralmente, em meninas, nas adolescentes, o problema da rede social é o quê? Comparativo. O problema do celular é o comparativo. Porque essa minha amiguinha aqui, ela está se relacionando com fulano, não está me dando atenção. Começa o comparativo. Segundo comparativo, mas fulano tem tal roupa e eu não. Terceiro comparativo, o meu corpo está dessa forma e o de fulano está assim. Quarto comparativo, o meu cabelo está assim e esse não. Quinto comparativo e muito perigoso. Fulano está namorando, eu tenho 11 anos, mas fulano está namorando. Então eu também tenho que namorar. Então, isso é muito perigoso. Porém, não para a menina, adolescente, na vida. Ela vai continuar estudando e ela vai continuar trabalhando. Quando a gente pega para o adolescente, para o menino, ele vai para quê? Para gerar dopamina rápida? Jogos. Isso aqui tem um problema nos jogos. Ele está com 28 anos e está sem trabalho e não está formado. E viciado em jogos. Olha só o perigo.
uma coisa a gente tem aqui com as meninas, e claro, eu não vou nem falar do que isso pode gerar em relação à própria vida, né? Que é em relação ao vídeo. Eu acho que isso tem que ser discutido. A nossa sociedade, ela burla essa palavra em todos os âmbitos. Ninguém, não se pode falar isso abertamente. E a gente estava falando sobre diabetes, né? Então, eu atendi, estava na emergência, até num dia bem difícil, e recebi um telefonema de uma mãe desesperada, mas desesperada. Porque o que aconteceu? Um filho adolescente, diabético, tipo 1, tá? Recebeu um não de uma menina que ele gostava, conheceu e tal, e essa questão das cobranças, uma criança, né? Gostando de uma menina e tal. A menina não deu bola, não correspondeu. O que ele fez? Ele descascou todas as balinhas que existia na casa e comeu. Essa mãe estava assim, desesperada, enlouquecida, né? Porque... É uma mãe muito cuidadosa, que acompanha o filho, e ela viu no sensor, porque a gente tem um sensor, ela viu no sensor que a glicemia começou a subir, Eu quis trazer o quanto é grave isso. O quão grave é o adoecimento dessas crianças, tendo como ponto de partida aí o assunto de hoje, né, que são as redes sociais, a dificuldade, a imaturidade, Aline. Não, e a dificuldade de lidar com frustração. Isso tem que ser discutido. Porque essa falta de frustração que é imposta pelas redes sociais, num mundo onde, teoricamente, você pode tudo, onde tudo você alcança, onde tudo você tem acesso, e aí vem cada vez mais essa dificuldade das crianças de lidar com a frustração, e isso aqui não é uma crítica, não é um julgamento, é uma observação real. Isso leva as crianças a acharem que esse caminho é possível. E aí que vem um negócio assim, ó, na verdade, duas coisas. Primeira coisa, sobre essa questão, a pergunta que vocês me fizeram para a gente chegar aqui foi: como prevenir os pais? Vocês reforçam isso quando vocês fazem isso com o Google? Reforça. Entende? Tudo isso é para chegar nesse ponto. Olha, o que você está reforçando na frente da criança é exatamente essa postura dela. Essa postura. Quando a gente fala de frustração, a gente pode falar o tanto que é importante na questão das telas a TV. Na nossa época, como é que era? A gente assistia TV, a gente assistia, sei lá, Dragon Ball Z, assistia Pica-Pau Amarelo. Qual que era a nossa maior frustração frente à TV? O intervalo. O intervalo. Tem como eu parar o intervalo? Não. Mas e aqui? Não tem intervalo. Aqui você paga assinatura premium e nem tem intervalo. Entende? Porque você não pode ouvir o comercial que te irrita. Exato! Então, quando a gente fala de frustração, olha a importância disso. Parece uma coisa banal. Parece banal. Mas não é, porque aqui eu não tenho frustração. E olha a importância eu vou indo, eu volto, eu vejo aquele desenho 1000 vezes se eu quiser. E na nossa época, mais na nossa do que na sua, você tinha que esperar o dia seguinte. Não adianta você querer ver o Jaspion 5 episódios seguidos, porque você não vai ver mais um episódio. Você vai ter que esperar até amanhã. Ou seja, a gente vai lá e treina a paciência e não crianças se jogando no chão, no shopping, em qualquer outro lugar aí, ou se jogando na frente de qualquer coisa. Então, assim, é muito importante a gente pensar nos detalhes. Cara, a gente não pode parar a tela, ok? É um momento crescente, mas a gente pode reduzir. E como é que eu posso reduzir isso? Por exemplo, ao invés de ter telas em casa o dia inteiro, eu posso ter uma TV. E trazendo um pouco aí para sua forma de comunicar, porque aqui no Pod Pediatras a gente preza muito por informação segura, de qualidade. Aí somos aqui digital, né? E na sua comunicação, como você traça aí um ponto, vamos colocar um ponto de encontro entre a comunicação do Pod Pediatras e a comunicação que a Vanessa faz. Você consegue enxergar um ponto em comum aí na gente? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é justamente essa questão da credibilidade naquilo que você fala. Hoje a internet ela virou uma terra sem lei, né? Então, você tem ali a comunicação não segura. E aí, você tem muitas informações que é colocada e que nem tudo é verdade.
A gente, porque tem, inclusive, os fake news aí espalhado muitas vezes. Então, se tem uma coisa que a gente consegue fazer uma relação, é justamente na busca pela verdade, na busca pela coerência e na busca de levar a informação com simplicidade e clareza para os pais e mamães, e inclusive para os adolescentes e crianças que estejam assistindo, né? Vanessa, deixa eu te falar uma coisa também trazendo aqui para a nossa área. Porque nós aqui, nós tentamos levar essa informação, tornar a informação segura, científica, acadêmica, acessível. E a gente sabe que tem muita informação, muita campanha de saúde, por exemplo, que circula, mas não necessariamente engaja. Não necessariamente traz esse retorno do público, esse engajamento mesmo, como a gente sempre fala nas redes sociais, né? E o que torna uma mensagem de saúde infantil mais próxima do público? O que pode fazer essa conexão, de fato? Eu acho que é duas formas. A primeira é a informação direcionada para o pai e para a mãe. E hoje a gente está com pai e mãe em idades... Como é que eu falo isso? Mais avançadas. As pessoas se tornam pais e mães mais velhas que antes. Isso. E antes não. Antes era outra linguagem. Só que a gente tem que se adaptar a essa nova linguagem. E a gente tem que se adaptar a pessoas hoje que, quando vai ter filho, já está com a vida estruturada. Entendi. Antes não. A gente estava a gente tinha uma linguagem com pais e mães que não está com a vida estruturada. Elas não escolheriam e não escolheria, inclusive, o relacionamento que ia ter de matrimônio por conta própria, digamos assim. Por quê? Porque engravidava e casava. Hoje não. Hoje as pessoas casam, passam um período e têm filhos. Tudo mais planejado, mais estabelecido. Isso. Então, a nossa linguagem também tem que ser preparada para isso. Mas a gente tem que ter uma outra linguagem que é para a criança. A gente esquece que a criança ela está tendo informação e está consumindo informação o tempo inteiro. Eu li uma vez, e agora vocês até me corrigem se eu estiver errado, que uma criança de 3 a 5 anos ela faz em média 5.000 perguntas diárias. Deve ser verdade. Pela minha experiência, deve ser verdade. Se ela faz 5.000 perguntas diárias, quantas respostas nós damos? A gente só sabe responder a primeira palavra que a criança fala. Não. Não. A gente não vai lá. Aí se ela pergunta assim, nossa, por que a cor azul é azul? Ah, é azul porque é azul. Eu não posso explicar, olha, a cor azul já está associada ao céu. A gente tem, você pode associar a várias outras coisas, a roupa, ela passa confiança. Você pode responder outras coisas para a criança, mas não, você prefere falar é azul porque é azul. Ou daqui a pouquinho eu te respondo. Entende? Essa linguagem ela tem que ser feita. E a gente tem que lembrar que a gente tem que dar informação para a criança. A gente não dá informação para a criança. Tem que preencher esse HD que tá ali, virgem, esperando. Tá desse tamanho aqui para ser preenchido e a gente não preenche. A gente deixa o celular preencher. A gente deixa mensagens de outras pessoas ou aquilo que ela quer aprender preencher. Então, a gente tem que começar a criar textos, criar informação e até, às vezes, desenhos. Isso já existe, mas, às vezes, difundir mais com a criança. Por que o pediatras também não pode trazer para as crianças informações? Que a gente não pode ter uma linguagem aqui que a gente vai falar, olha, você sabia que o açúcar deixa você um pouco mais agitado? E a sociedade não está tendo tempo hoje e paciência de lidar com as demandas da criança. Porque, da mesma forma que você falou, que nós nos tornamos pais mais velhos, já com uma vida financeira, às vezes, mais estruturada, ou com uma carreira, é uma mudança na forma, na estrutura familiar. Então, a estrutura familiar, antigamente, era formada por mulheres mais jovens, por homens mais jovens, que engravidavam mais cedo, talvez não se preparassem tanto para ter filhos. Então, hoje você faz todo um trabalho, vou dar o exemplo dos médicos, por exemplo. Você faz faculdades, você se especializa, você se estrutura profissionalmente, aí você fala, agora eu vou ter filho. Então, isso acontece lá para os 35, 36 anos, por exemplo. Que estamos maduros, né? Só que você já está cansada.
Você já não tem a mesma energia. Você já não tem a mesma energia que a minha mãe tinha quando eu Você não tem a mesma energia que a minha mãe tinha, por exemplo, quando ela engravidou com 27. Cara, são 10 anos de diferença. Então, quando eu chego em casa hoje, eu estou mais cansada do que quando a minha mãe chegava em casa, quando eu era criança. É uma realidade diferente. Então, é normal, é natural que o cansaço te torne mais impaciente, mais intolerante. E aí você lance mão de ferramentas mais fáceis, que é, às vezes, colocar a criança na televisão, do que... Ou, às vezes, você falar para ela fazer as coisas sozinha, brincar sozinha, montar Lego sozinha, fazer as coisas que ela quer fazer sozinha, do que quando a gente era criança. Não que os nossos pais fossem também aqueles pais que sentassem no chão para brincar com a gente. Eu entendi. Entendeu? Mas é natural você estar mais cansado, mais impaciente. E quando você senta para comer, você fala: eu quero, por favor, comer em silêncio, comer tranquila. Eu quero só fazer uma refeição. Parece que não tá tendo muito jeito, não. Eu quero só fazer uma refeição sossegada. Gente, aqui é acolhimento, é entendimento. Então, a gente entende que as realidades são muito distintas. Não essa mãe, gente. Não, É isso. não dá pra criticar. Ontem mesmo eu tava no bar com uma mãe. E a nenenzinha dela, ela tá com 1 mês. E todo mundo sabe que eu trabalho com o mundo sertanejo. Então, claro que o meu trabalho vai exigir que eu esteja em ambientes Barulhentos, exato. aglomerados. Quando ela chegou com um carrinho de bebê, cara, você tem 1000 pessoas. As pessoas olham. Mas não olham tipo assim, nossa, ela trouxe um bebê pro bar. Não. Por que ela não ficou em casa? Mas essa discussão aí dá pano pra manga, hein? Dá. Socorro, Deus. Bebê de 1 mês no bar. Não, 1 mês não. Tem quase 1 ano. Mas aí você sabe. sim. Mas sabe o que a gente fez? A gente estava em mais ou menos de 4 a 5 pessoas ali. Aí revezamos com o neném no colo. Entendeu? Por quê? Porque uma mãe tem noção de quantos dias ela não saía de casa? Tem noção de quanto tempo ela não socializava? Sim. Entende? E isso a sociedade não está preparada para poder chegar, conversar e falar, cara, rede de apoio não é rede de apoio só de ir lá ajudar a arrumar a casa ou ficar com a criança um dia ou outro. Não é isso, não. É você apoiar no psicológico da mãe. Por favor, é o acolhimento. O acolhimento é você... importante, o nosso lugar é esse. Você promover o bem-estar, falar para aquela mãe que ela pode se divertir. Essa é rede de apoio. Pode se divertir, vem com a gente. Isso. Eu passava por isso no treino, levava o meu filho no carrinho de bebê para poder treinar, para poder malhar, poder fazer crossfit. E ele ficava ali. E essa semana eu vi as meninas postando a coach dando aula e balançando o carrinho de bebê. E às vezes a galera pegava o bebê no colo. E, não, deixa ele andar por aqui. É o ambiente para o bebê? Não, mas essa mãe precisa malhar. Gente, ela precisa praticar atividade física, ela precisa viver, ela precisa socializar. Então, isso que você falou da sociedade não estar preparada, vem esse julgamento. Por que esse bebê está no box de crossfit? Por que esse bebê está no restaurante? Por que esse bebê está na missa? Você já viu tanto que criança incomoda na missa, ou no culto, ou num momento ali religioso? E uma vez eu estava assistindo, e aí o cara chegou no microfone e falou assim: olha, as crianças aqui são bem-vindas. As crianças vão chorar e aqui a gente vai ter que ter paciência. E é isso. Ali também é o lugar daquela criança. Mas ela passa correndo ali ainda. Isso, tropeça, leva o fio do microfone e tá tudo certo. E tá tudo certo. É o lugar da criança. Se a sociedade não souber acolher a criança em todos os ambientes, essas crianças vão realmente viver nas telas. Elas vão realmente estar nas telas. No avião, a criança incomoda. O que a criança faz no avião? Tela, porque senão ela fica batendo o pé na cadeira da pessoa da frente e a pessoa da frente reclama. Então, para não incomodar, você acaba colocando na tela. A sociedade não para falar assim, qual que é o meu papel de acolher essa criança, essa mãe, essa família? E aí é justamente onde a gente vem num ponto que eu acho que é fundamental,
que é sobre a preparação da nossa, como um todo. Sabe, como adulto, eu sou imperativa, não é segredo. Eu fico agitada. Para mim, ficar sentada aqui, nossa senhora, é um custo, é difícil. Mas eu tenho que me concentrar aqui, eu tenho que ficar aqui. Nossa, gente, eu tenho que prestar atenção. Nossa, eu tenho que olhar pra... E a criança, que não tem essa consciência. E a gente só chega num ponto comum, num raciocínio, com maior exatidão sobre o que fazer e como apoiar e como a gente lidar com o assunto, é discutindo. Conversando. Não tem outra forma. E levantando esses temas que ninguém quer falar. O tabu do, olha, a mãe precisa ser acolhida, o pai precisa ser acolhido. Qual que é o seu papel? Qual que é a sua contribuição? Porque essa criança, ela pode ser seu cuidador lá na frente, lá no futuro. A gente está, exatamente, a gente está formando seres humanos que vão tomar conta da nossa sociedade. Aí você imagina, você com 90 anos, 80 anos, aí seu filho chega para você, toma aqui o celular. Fica quietinha aí. E tem aquela ideia, assim, que eu vejo muitos dos nossos colegas, ou até mesmo na minha família eu já ouvi, falando, nossa, que será, quem vai ser as pessoas que vai cuidar da minha velhice? Quem são essas pessoas, no nosso caso, os médicos que vão cuidar da gente? Porque é uma geração... A gente está formando eles agora. Você ensina para o seu filho sobre companheirismo, sobre empatia, sobre caridade, sobre amor ao próximo, nesse momento que você está num restaurante segurando uma criança que não é sua para uma mãe poder comer. Oferecendo seu colo, oferecendo seu apoio, oferecendo seu suporte para essa mãe. Senta aí, faz sua refeição tranquila. Eu cuido dele para você. Eu balanço ele aqui para você. Eu dou uma voltinha com ele para ver se ele dorme, porque, por favor, dorme. Isso é raro. Isso é muito raro. Muita. A gente está no evento, cara, com muita gente, muitas mulheres. Era um evento de mulher. A mãe foi no banheiro. E... lá o espaço é suspenso, o espaço para você subir para poder assistir os eventos e tudo. Só que lá embaixo é uma piscina. Cara, as crianças estavam correndo, brincando. Aí alguém virou para mim e falou assim, Vanessa, quem que é a mãe? Eu falei, é nós, a mãe foi no banheiro. Adorei, essa foi boa. Então, todo mundo junto olhando essas crianças. A mulher foi no banheiro. Talvez é um minuto do dia que ela foi sentar. Vou esconder aqui sozinha agora um pouco. Um minuto. Ela sumiu 20 segundos, às vezes, da frente. A pessoa tá o quê? Oi, cadê a mãe dessas crianças? Quantas já escutaram isso? Sim. Quem é a mãe dessa criança? Sim, quem é a mãe dessa criança? Olha, na sociedade... A mãe finge demência. Não, finge, ó. Eu não quero saber agora, por favor. Ela tá escutando do banheiro. Uma das minhas formações é história. Uma das minhas graduações. E uma das coisas que a gente estuda em história é a história da humanidade. E a história da humanidade, nas tribos antigas, nas comunidades antigas, a criança era semideus. Todo mundo era responsável pela criança. Uma aldeia. Historicamente, a nossa sociedade é criada nessa base. E eu tô falando de bases científicas, eu tô falando de base de estudo. Eu não tô falando aqui de algo que eu imagino. E hoje não. Hoje cada um é responsável pelo seu. O individualismo vai crescendo de tal formato que você não pode olhar para alguém, ter isso que é interessante, não ter empatia e falar, não, vou cuidar dessa criança aqui 2 minutinhos. Deixa só fugir um segundinho aqui, Aline. Me fala essa doideira de ser historiadora, hoje ser digital influencer, só para a gente entender um pouquinho essa... É muito loucura. Que a gente tá aproveitando muito da sua forma de comunicar, porque isso é importante para o pós-pediatra, sabe, Vanessa? E eu estou surpresa, né, com a forma que ela está trazendo isso para a gente. E conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Vixe, é um perigo. É por isso que eu ando meu psiquiatra do lado, eu brinco. É porque assim, ó, eu sou autista suporte nível 1 e tenho TDAH fortíssimo, né? O que acontece? Então eu não dou conta de focar numa coisa só e quando eu foco, meu hiperfoco é muito forte. E ele é muito pauleira. E aí, quando eu decidi fazer... Pra você ter ideia, eu fiz ensino médio 2 vezes. Eu tive que fazer aqui em Goiás, porque a minha família é uma família bem humilde.
Então, quando eu terminei, eu tava com 14 anos, eu terminei ensino médio. Eu fui uma criança que eu era representante de sala em todas as épocas da minha vida, para poder o professor ficar mandando eu sair da sala o tempo inteiro. Que professor esperto. E eu era representante de sala, mas eu não entendia isso. O motivo. Eu não entendia. Tipo, eles teve uma sacada muito legal, porque o TDAH, isso aí é importante demais pro TDAH, né? Vanessa, vai lá, busca um lápis lá na sala da coordenação, porque você precisa se movimentar. Preciso! Eu não consigo. Eu tô aqui, Você precisa se movimentar. Precisa se movimentar. Então, aí, tá, beleza, 14 anos terminei. Minha mãe mandou pro Rio Grande do Sul, porque eu sou do Sul. Fui morar com meu pai. Aí eu falei, ó, tem magistério aqui. Quer fazer? Eu vou ficar parada aqui até completar 18 anos? Não dá, né, pra me fazer faculdade. Fiz magistério. Então, magistério eu fiz história. História eu terminei em quase 2 anos. Aí eu fiz análise de sistema, porque eu vi que história não dava dinheiro. Realidade. Aí eu fiz análise de sistema, depois eu fiz MBA em marketing e gestão de clientes, aí eu fiz mestrado em geografia e desenvolvimento territorial na América Latina e Caribe, e aí vai. Então, e aí eu vou fazendo, eu vejo uma coisa que me interessa e me desperta curiosidade, eu foco naquilo e desenvolvo. E aí, dentro de todo esse percurso, trabalhei muito tempo com TI. Inclusive, eu trabalhei muito com software para médicos e clínicas e hospitais no Brasil inteiro. Então, hoje eu tenho um conhecimento avançado um pouco em tudo que é voltado muito à pediatria, a desenvolvimento de anamnese, esse tipo de desenvolvimento de software. Por quê? Porque eu trabalhei mais de 10 anos, então eu atendi médicos aqui em Goiânia e São Paulo a rodo. Eu dava treinamento para vocês usar computador. Por isso, quando você falou assim, deixa eu ver aqui. Aí, assim, nesse ponto, você vai expandindo. Só que eu falei, cara, eu não dou conta de ficar atrás de um computador o resto da minha vida. E aí eu conheci uma pessoa que falou assim, Vanessa, vamos tentar aqui? Você quer ser voluntário? Eu falei, quero. Então, mas eu preciso que eu sou voluntária na CUF, que é a Central Única das Favelas. O Breno falou assim, mas o seu desenvolvimento de fala, ele é muito bom. Tenta fazer aqui reportagem para nós. Eu falei, tá, eu sou voluntária aqui mesmo, se eu errar, cadê? Tô só tentando. E foi, menina, acabou. Aí foi, de lá apresentadora, palestrante. Então, hoje eu dou palestra em muitos lugares, faço muitas entrevistas falando sobre essa questão do posicionamento digital. Aí eu comecei a trabalhar com mundo sertanejo. Por quê? Às vezes o cara canta para 50, 100 mil pessoas, mas ele não consegue sentar aqui e conversar com vocês. Então, ajuda a desenvolver, poder falar em público, para poder ter uma boa oratória, para poder conseguir a pessoa ficar... Por exemplo, vocês mandaram um roteiro todo ali para a gente poder seguir ele e tudo. Só que eu li o roteiro, a gente pode desenvolver isso aqui de uma forma que fique dinâmica. Então, eu tento trabalhar tudo aquilo que vocês trouxeram dentro de dessas questões, e eu estou falando isso para dizer o seguinte, isso eu faço em todos os ambientes do meu trabalho hoje, que é o quê? Eu tento entender o que vocês querem transmitir. Quer transmitir isso, mas a gente pode transmitir isso assim de uma forma que eu consiga que as pessoas prestem atenção? Isso, assim, pô. E por falar sobre isso, Vanessa, o Pod de Pediatras, ele quer sempre transmitir, assim, de uma forma muito especial, uma informação que talvez não chegaria até aquelas pessoas se não fosse através do Pod de Pediatras, porque a gente sabe que aqui a gente difunde informação que alcança pessoas de todos os lugares, de uma forma clara, de uma forma objetiva. E que eu fico muito feliz quando alguém comenta, nossa, é muito gratificante, eu aprendi isso com o Pod de Pediatras. Nossa, se não fosse Pod de Pediatras, eu jamais saberia disso, porque às vezes a gente não consegue ter essa comunicação no consultório. Aqui o negócio é sem viés, é sem julgamento, é livre. Mas, às vezes, a gente tem o seguinte desafio. Como que a gente traz leveza? Como que a gente traz ciência? Sem que a gente, para as redes sociais, porque isso também é novo para a gente não se formou em comunicação. Sim. E sem que a gente pareça ali superficial ou distante da realidade, porque por mais que a gente tenha um público, a gente quer alcançar a necessidade de todo mundo que está envolvido na saúde e no cuidado infantil. Esse é o nosso objetivo. Seja educador, professor, pai, mãe, cuidador.
Então, como que a gente faz isso sem correr o risco de cair ali na superficialidade, banalizar a informação e sem estar distante da realidade das famílias? Autenticidade. Primeira coisa. Sua forma de comunicação e a sua forma de pensamento e a sua forma de... São duas pessoas diferentes. Vocês duas, assim, eu tô aqui tentando entender como é que o óleo e a água trabalham. É a tampa e a panela. Ontem eu falei pra ela que eu não consigo. É Você não fazer nada sem... Você não consegue. Mas aí que tá o grande segredo. Tem uma forma que você gosta de falar e trabalhar. E isso é seu. E tá inato. E melhor, ele vai se dar muito melhor quando você tá em ambientes que você não é cobrada por isso. Ambiente de amigos. Observe esse momento. É a mesma coisa, Carolina. Mesma situação sua. Vai ter em algum momento que você se abre mais. Por mais que às vezes você é mais retraída, mas tem um momento que você tem que só... E aí, quando eu pego alguém para mentorar, eu convivo em todos os âmbitos da sua vida, porque eu vou descobrir isso. Qual que é esse momento? A partir daquele momento, eu sei que é ali que você se desenvolve bem, sei que é ali que sua fala produz bem, é ali que é onde você se solta. O que é o gatilho? Nós todo mundo temos. Aí eu pego aquilo ali e eu trabalho dentro do formato que precisa ser feito. Então, aqui, interessante. Vocês têm um negócio muito legal. Por quê? Porque o formato do podcast é esse, né? Câmeras aqui, microfone aqui. Só que existe um outro formato também que está lá dentro do seu consultório. E é ali onde você faz a linguagem para falar com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô e com quem? Com a criança. E como é que lá você consegue fazer essa linguagem e aqui não? E é isso que vocês vão ter... entende? Mas para mais informações, meu nome é Vanessa Araújo, estrategista. Nossa, vocês podem me contratar que eu estou à disposição. Mas, de um modo geral, pelo que você avaliou do Podpediatras, esse é o caminho? Uai, tem um negócio assim de sites de referência, né? Já é um meu de referência. Graças. Eu conhecimento, gente. Cria corações para o Podpediatras e para a Vanessa. E pode ter certeza que eu vou indicar muito. Obrigada. Obrigada, porque a gente faz mesmo com muita dedicação. É um trabalho, assim, árduo. A gente sabe que tá aqui não é fácil botar a cara, né? A gente se expor. A gente estava acostumado, igual você falou, ali no nosso mundo, da nossa individualidade. Mas é muito prazeroso, é muito gratificante ver o resultado disso. Posso fazer uma pergunta? Claro. Deixa eu ter que fazer. Claro. Como que vocês decidiram fazer? O Podpediatras? Então, eu e a Carol, a gente se conheceu trabalhando juntas. E aí começaram a surgir aquelas ser ou não ser. Ser ou não ser, o que a gente gosta de fazer, onde a gente mais se realiza. E a gente queria lançar um projeto de uma coisa que fosse nova dentro da comunicação, porque a gente tem muita coisa boa, muita coisa maravilhosa na comunicação médica, e tem muita coisa que não é tão boa assim. Então, a gente queria fazer um projeto que fosse especial, que alcançasse as famílias, porque o objetivo é justamente você chegar onde as pessoas não seriam alcançadas, onde elas não poderiam ser alcançadas. Então, às vezes, um site de publicação acadêmica, de referência, não está disponível para todo mundo, não é o caminho que todo mundo alcança. E é para entendimento, né? Exatamente, nem o entendimento para interpretar aqueles temas. Então, a gente traz aqui temas que são essenciais na pediatria, mas que alcança todo mundo. E aí a gente tem um amigo em comum que orientou a gente. Gratidão ao Jeff Podcast, que é a nossa inspiração. Então, o Jefferson, ele tem um podcast, ele é um médico, amigo nosso. E aí ele orientou a gente do caminho a ser percorrido. A gente comprou a ideia assim muito rápido. Falou, vamos fazer? Vamos. A Carol é dessa. Você fala assim, Carol, vamos para a China? Vamos. Vamos. Depois a gente pensa como que vai ser isso. Vamos. E aí foi ótimo, porque a gente coincidiu de ser uma coisa que nós duas queríamos fazer e veio o Podpediatras. Isso. Eu quero escutar você. Então vamos lá. Então, primeiro, eu não imaginava que fosse, ao mesmo tempo, uma coisa extremamente difícil
para mim, porque eu já comunicava, né, Aline, no meu Instagram, com muita facilidade, né? Pegava a câmera ali e conversava com as mães, com os pais, gravava, mas eu não imaginava o desafio que seria vir para o estúdio para gravar. Nos primeiros episódios foi assim. Ela vai contar a história do dente. Eu sempre conto a história do dente, porque a história do dente é a materialização de um processo assim de ansiedade, um grau assim hard para gravar, a timidez. Então, assim, eu sou extremamente tímida para fazer isso aqui, entendeu? Para eu ver a pessoa que a gente convidou para estar conversando, para desenrolar o assunto, para mim sempre foi assim muito, muito, muito difícil. Hoje a gente já está no 31º, né? Episódio hoje. Por aí. Mais ou menos isso. Ainda é difícil, mas era assim, infinitamente mais. Então, eu quebrei o dente, né? Na noite anterior à gravação. Porque de tão tensa, fiz bruxismo e aí, assim, cheguei a pensar, inclusive, em não dar seguimento algumas vezes por essa dificuldade e por ver, às vezes, e isso é muito importante a gente passar aqui, né? Que as pessoas, se a gente quer realmente alguma coisa, se a gente acredita, se a gente tem um propósito, a gente tem que ir em frente. Dificuldades todo mundo vai ter em algum ponto. Então, assim, às vezes eu olhava a Aline e isso era uma questão, sabe? Aqui, na comunicação, e eu aqui. Nos primeiros episódios vocês vão ver, sabe? Até hoje ainda é assim, sabe? Porque a Aline comunica muito bem, porque a Aline é muito, muito engajada, sabe? Assim, como que eu digo, Aline? Sempre foi, só né? falante, né? E na timidez... E tudo que eu estudava desaparecia no nervosismo, sabe? Tudo. Então, eu preferia até nem falar, para não falar bobagem, né? Então, é isso. Só que o projeto, ele foi muito sonhado. Ele é um projeto que a gente sonha até hoje, sabe? Assim, eu acordo e eu durmo falando de pós-pediatra. Chegou a ser um problema em casa. Porque É o projeto um sonho. da nossa vida. É um projeto, assim, da nossa vida mesmo, sabe? A gente quer fazer diferença nesse mundo, a gente quer levar essa comunicação com segurança, com conhecimento, mas dando o... Leveza. E assim, como que eu digo? Dando um suporte para essas mães, dando ouvido para essas mães que muitas vezes não têm. É isso. E é importante porque a Carol, ela supera. A maior dificuldade que ela tem, ela supera para poder estar aqui. Então, isso torna uma coisa preciosa para nós duas, porque cada uma enxerga a batalha da outra para poder fazer esse projeto acontecer. Por isso que a gente fala assim, não, é a tampa e a panela. Tipo, se não tiver uma, não tem o projeto. Eu acho interessante isso, porque eu acho importante a gente falar do desconforto. E era nesse ponto que eu queria chegar. Quando a gente fala de redução de telas de criança, a gente fala do desconforto. E tudo é treinamento, tudo é hábito, tudo é repetição. E quando você faz a repetição daquilo e se coloca no desconforto de poder cuidar da criança com mais tempo, é igual ao adulto. Todo mundo já passou por essas situações de desconforto em algum momento da vida, de ter que fazer aquilo que não quer fazer, ou que tem medo, ou que tem timidez. Mas se você não fizer, não vai acontecer. E o mesmo deve acontecer na mudança de hábitos. E aí, quando eu falo de hábitos, eu falo hábitos do fundamento de escovar os dentes, por exemplo. É criado isso na criança. Você não vai lá e vai ter que ensinar a criança, dia após dia, a criar o hábito de escovar o dente. A mesma coisa você pode criar o hábito de tirar das telas. Mas é dolorido. Não é uma coisa, nossa, que bacana. Ótimo. Um dos maiores best-sellers de vendas de livros sobre redes sociais, ele fala da própria dificuldade de tirar os filhos das redes sociais e do celular.
E ele já falou várias vezes, olha, às vezes a minha própria mulher tem que falar para mim que eu escrevi um livro best-seller de afastamento das crianças para mim poder não ser tão maleável com os meus filhos. Né? E esse esforço, a gente até conversou sobre isso aqui no episódio da adolescência, porque imagina tirar do adolescente. Tirar da criança já é difícil, imagina tirar do adolescente. É surto. E isso aí vai demandar um esforço real dos pais. Você vai ter que construir hábitos, hobbies, momentos, e estar presente nesses momentos, sacrificando, às vezes, a sua tela também, ou o seu bem-estar da sua série, do seu TikTok, do seu Instagram, do que for. Eu estava falando isso, que eu estava doida para assistir um filme e eu não consigo assistir o filme. Por quê? Porque a hora para mim, hoje, como mãe de uma criança pequena, infelizmente, é a hora que eu vou ter, o pouco tempo que eu tenho de descanso, eu vou ter que oferecer esse tempo para essa criança. E aí eu vou ter que entreter essa criança com jogo de tabuleiro, com Bob Goods. E ok, vamos gostar de Bob Goods. E é isso, entendeu? E a gente tem que buscar essas ferramentas. Porque a maternidade, a paternidade, ela vai sacudir a sua vida. Tem que botar isso na cabeça. Você vai sair da sua zona de conforto, de deitar. É sempre só sacrifício? Não, não é sempre só sacrifício. É legal às vezes também. Às vezes é divertido, só que você vai ter que aprender a construir esses momentos de alegria, de diversão e de lazer em família ou junto com a criança, fazendo ali o rolê que é da criança, que não é só o seu. Mas eu acho que tem um negócio bem importante nisso, no desconforto. É temporário. Sim. Só que as pessoas não encaram como temporário. A maioria das pessoas não encara. Gente, tudo é temporário. E tem mais ainda. Qual que é a idade dessas crianças? Eu tenho um de 7. Eu não tenho filho. Não, um de 7. Não tem filho ainda. Ela é mãe de pet. Vai ter mais velha. É. Aí, tá vendo? Se poder, né? Assim, porque hoje, em dia, já é outro debate. Vou nem falar outro debate. Mas é 7 anos. Daqui 7 anos, tá com 14. Acabou. E outra coisa, 7 não, de 7 a pré-adolescência entra nos 11? Isso. Você tem de 3 anos aí, no máximo, ele te querendo ainda. Então, assim, isso falando do ponto de vista de querer colo, de querer estar ali perto de você, de querer brincar com você. Aí você vai querer brincar com ele, mas quando ele queria, você não quis. Exatamente. E aí a gente entra em outro debate que fica para uma próxima, né? Fica para uma próxima. Nós vamos fazer com você um bate-bola para a gente caminhar para o nosso encerramento. Não que a gente queira, mas tem que é necessário. Quem vai assistir depois. O desconforto é necessário, né? E aí a gente queria trazer para você umas perguntas e você fala pra gente o que vem ali à sua mente naquele momento. E a gente vai falar também se a gente lembrar. E tá tudo descontraído, tudo tranquilo, sem peso. Vanessa, traz pra gente um jargão do marketing. Jargão do marketing? É, um termo assim técnico que só o marketing entende o que é aquilo, mas que é uma coisa que você gosta de usar, que você gosta de falar. Igual a gente tem o jargão da medicina. Então, agora eu vou ter que me vender. Ah, pode se vender. Esse é o momento. Esse é o momento. Eu tenho o meu. Sim. Que é vá nessa. Vá e faça. Vá e poste. Vá e comece. Excelente. Gostei e serviu pra gente. Tá? É porque, sabe, e aí tem um negócio que é o seguinte: quantas vezes você já fez um vídeo, você já fez foto e nunca postou? Ixi. Tem um banco de dados lá no celular, de vídeo, de foto. Vá nessa. Fez, postou. Fez, postou. Combinado, Vanessa. Agora, traz pra gente uma campanha que é inesquecível pra você. Bob Goods agora, né? Gente, sabe quais as campanhas que... Não. As campanhas que eu, assim, choro normalmente são as campanhas do Itaú. Gente, eles são sensacionais. Aquelas tem uma campanha com a Fernanda Montenegro, que é mais antiga, com aquela... Gente, né, a gente comentou. Tem campanha que faz a gente toca o coração. Eu falei Bob Goods, mas eu tô zoando. Para mim é daquela da Tropical Pneus.
Da Tropical Pneus. Tropical, Pneus, você não anda na contramão. Ela tá no Araguaia. Entende? Essas duas pra mim não existe. Grudou, né? Eu achava, quando eu era mais nova, que essa música do Araguaia, tipo, existia, assim, que era uma música, entendeu? Né? Você é dessa época, né, amiga? Da campanha do... Todo julho começa a campanha do Não Jogue Lixo no Araguaia. E olha só, tô falando de campanhas regionais, tá? Regionais, é verdade. Regionais. E são ótimas. Essa São do Araguaia é excelentes. excelente. Marcou Depois gerações. A gente vai ter que colocar. Vai ter que depois. colocar. Não, o Tropical Pneu, gente, as crianças ficavam. Fica na contramão. Agora você vai falar um ditado da sua mãe que serve para tudo ou que te marcou. O que sua mãe falava assim quando você era criança na sua cabeça? Depois eu vou contar da minha mãe. Nossa Senhora. Eu não posso falar isso. Quem avisa amigo é, né? Quem avisa amigo é. Amigo é. A da minha mãe, gente, era irritante quando ela falava assim: você não é todo mundo. Eu acho que quase toda mãe fala isso. Fala. Todos os meus amigos estão indo pro cinema hoje à tarde. Carol, eu não é, né? Mas agora que você é mãe, vocês fazem faculdade, né? Isso. Tem uma faculdade, Isso, né? e eu que já vocês repeti, fazem. você não é porque eu já escutei, né, de uma criança de 7 anos que todo mundo tem 120 canetinhas do Bob Goods. E aí eu falo, você não é todo mundo, você vai ter 48. E tá ótimo. E dura 15 dias. E dura 15 dias. Chegou ao fim, né? Chegou. Chegou ao fim, assim, pá. Já? Já. Ainda bem que você tirou a manhã inteira pra gravar. Nós vamos ter que acelerar esse episódio. É mesmo? Não ficou tão legal. Vanessa, que conversa boa. Eu, de coração, assim, tô encantada com a pessoa que eu conheci. A gente só conhecia por rede social, né? E que bom ver que a comunicação que você trouxe pra gente veio de encontro com o Pod Pediatras, sabe? Eu acredito que esse episódio vai chegar, assim, de uma forma muito acolhedora para as mães, para os pais, para todo mundo. Obrigada de coração, viu? Nossa, eu vou chorar, ué. Vanessa, as portas estão abertas para você voltar aqui, porque acho que a gente tem muito assunto legal para conversar, tem muita coisa para bater papo, assim, foi muito gostoso, muito leve, e a gente queria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos ouvintes, deixa o seu contato, aproveita essa câmera, esse momento aqui, e dá o seu recadinho, e mostra para as pessoas o que você tiver com vontade. Primeiro, agradecer a doutora Carolina que entrou em contato primeiro e a gente veio tentando ali fazer esse agendamento. Obrigado de coração pelo convite. Me desafiou a fazer uma pesquisa que eu não tinha feito ainda. E me desafiou a pensar sobre. E me desafiou sobre os cuidados com as crianças em relação às redes sociais. Porque eu também era uma pessoa que só pensava no adulto. Então, doutora Aline, quero deixar muito claramente aqui que está hoje no Pod Pediatras, talvez para muitos profissionais, inclusive que não são da área da pediatria, vai acontecer o mesmo desafio que eu. Me obrigou a fazer pesquisas que eu nem usei aqui, mas que eu vou usar para o resto da minha vida. E me obrigou a pensar sobre essa área, que é pouco pensada e que é a nossa grande população. Porque as crianças de hoje são os jovens de amanhã e os adultos que estarão vivendo nessa sociedade nossa. Então, eu acho muito importante ter esses momentos. E que bom que existe o Pod Pediatra para isso. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a aprender. E o aprendizado nunca é demais. E hoje eu aprendi muito. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada, Vanessa. E para você que está nos assistindo, eu vou lançar aqui um desafio. Para você que não segue, siga o Pod Pediatras. Compartilhe com quem você ama essa informação que é confiável, que é segura. E muito obrigada por ter nos ouvido. Até o próximo episódio. Até.